Olá, galera. Hoje no quadro Vivendo de Arte, estamos aqui com o artista Bangu. Uma grande honra estar recebendo. Você é louco, a satisfação é toda minha. Prazerzaço estar aqui, você é louco. Se apresenta que, pô, a biografia é grande aí. Estava numa resenha mó boa aqui, né? Então a gente só vai esticar essa resenha, né? Bom, queria primeiramente agradecer o convite, que eu acho que é uma satisfação imensa, né? Fazer parte de um projeto tão incrível quanto esse, que é um projeto que inspira outras pessoas, né? Que acho que quando é motivacional faz todo sentido, então para mim é uma honra poder fazer parte desse projeto, eu agradeço demais, fazer parte dessa história que eu acho que não é somente um projeto de vídeo, um bate-papo, mas é um projeto histórico, né? Para expandir essa ferramenta, para alcançar outras vidas, então para mim é uma satisfação enorme e uma honra poder fazer parte desse projeto, né? Bom, meu nome é Márcio Rodrigo dos Reis, meu vulgo é Bangu, assino como Banguano, tenho 46 anos. Comecei a fazer grafite em 1994, foi quando eu tive o primeiro contato com grafite. Trabalhava nas ruas como office boy, uma profissão extinta, né? Mas e trabalhava como office boy. E eu tinha 14 anos e nessas andanças pelas ruas de São Paulo aí eu via as artes nas paredes, né? Sou morador do bairro de Itaquera, né? Hoje eu sou morador da Parada 15, mas sou cria da Coab 2. Né? E já ouvia muito falar sobre a cena do grafite, até porque eu era envolvido e gostava muito do movimento hip hop, sempre andei de skate, né? Eu sou a segunda geração da galera do skate lá da Coab. Eu era um ouvidor assíduo do Projeto Rap Brasil, da Rádio Metropolitana nos anos 90. Então sempre tive envolvido com o movimento assim, sempre gostei desse movimento underground, né? Que era uma coisa mais marginalizada, vamos dizer assim. Então eu gostava bastante. Mas a lata na mão, quando foi a primeira vez? Quando aconteceu? Você era esse boy aí? Cara, eu tava na rua. A gente não tinha grana pra comprar lata naquela época. Então a gente fazia vaquinha pra juntar uma galera e comprar 3, 4 pra fazer só o contorno. Era tudo no rolinho e tal. Mas eu, nessas andanças nas ruas de São Paulo, fui parar no Cambuci. Cheguei no Cambuci, descobri quem eram os Gêmeos e o Viché. E eu vi os caras fazendo um painel, aquilo chocou minha vida. Eu falei, mano, o que esse cara tá fazendo, cara? Então os caras fazendo um painel, tipo, mundo mágico de Tritris, o mundo dos escritores mágicos e o mundo de Tritris. Eles estavam fazendo um painel lá na rua deles lá. E eu, moleque, cara, fiquei lá, eu com trampo debaixo do braço, precisando ir embora, eu fiquei olhando, falei, pô, cara, eu preciso voltar aqui. E aí foi quando eu comecei a voltar lá de final de semana pra olhar os caras pintar. Até que um dia o Vitinho falou assim, mano, você tem casa, mano, você tem família. E eu falava pra minha mãe que eu ia jogar bola no campo, e eu tava lá no Cambuci, passava debaixo da catraca do ônibus, pegava o terminal Vila Carrão, que era o elétrico, até pegar o elétrico do Cambuci lá no terminal Vila Carrão e ir lá. E aí os caras perguntaram, aí foi quando o Vitinho falou assim, pô, cara, você tem mãe, você tem família? Eu falei, tem, mas eu quero aprender isso, cara. E aí foi quando ele me deu a primeira VHS, não tinha nem videocassete. Muito jovem hoje não vai saber o que é isso, mas era uma fita que você colocava numa plataforma para você passar na televisão. E me deu um VHS com 2 filmes de grafite e um bico de spray, um New York, que era raro até aqui no Brasil. Eu falei, cara, é isso. Aí pronto. Aí fui na Carenbeck, na College de Carenbeck. Aí fui vendo os caras como eles usavam as técnicas e fui começando a desenvolver. Aí dali pra frente eu falei, é isso que eu quero fazer, é grafite. Você foi meio pioneiro também, né? Porque naquela época não tinha uma galera que saía pra pintar, né? E você teve que aprender na raça. Porque não tinha internet. Sim. Poucas revistas existiam em 94. Né? Então o que a gente tinha? Era a rua. Era você ver na parede, né? Troca de informação. Já conhecia um pouco da história do Alex Valauri, né? Que é comemorado o dia do grafite, né? Dia 27 de março, por causa do falecimento dele, do pioneirismo que ele teve, os Tupinambás, né? Ozzy, Carlos Matucci, toda essa galera aí. Mas eu tava muito mais ali envolvido com a ideia do grafite dentro do movimento hip hop.
Então eu já andava de skate e tal, e já tinha aquele lance do... Porque a pichação tem esse poder, né? Essa energia também com um processo tipográfico, mas por ser uma arte marginalizada, não é nem uma arte, perdão. O picho, ele é um processo marginal mesmo, eles não se consideram como arte. Porém, o grafite, ele já tinha uma veia artística. Então, para mim, aquilo me encantava, porque eu já desenhava, né? Já tinha esse processo de desenvolvimento, mas com a lata não tinha aquela habilidade. Então, era muito como a gente brinca na orelhada, né? Você, pô, não deu certo, escorreu. O que eu faço para deixar de escorrer? Pô, fulano tira o ar da lata. Olha, vamos tirar o ar. Ah, o outro fulano coloca um papelzinho lá para diminuir a pressão. Vamos colocar papelzinho. Então, era aquelas informações que você ia pescando na rua, porque você tinha que estar no rolê. Então, teoricamente, ali, 94, 95, a gente pescava muito assim. Aí foi quando, em 96, lançaram a revista Fiz Grafite Attack, que é a revista dos Gêmeos, que aí começou a ir as fotos, aí era aquela coisa que eram as nossas redes sociais, né? É onde a gente pegava toda a informação por causa das revistas. E aí foi onde a gente começou a adquirir informação. Fala sobre a técnica que você desenvolveu, porque o Bangu é daltônico, né? Pô, e qual que é o lance de você ser um artista, um grafiteiro daltônico? Isso te limitou em alguma coisa? Como que foi? O processo, né? Como que foi essa caminhada, né? Bom, eu me descobri daltônico aos 19 anos. Isso foi um choque de realidade. Por quê? Porque desde a pré-escola até os primeiros anos de escola, aí veio Fundamental 1, hoje é Fundamental 1, Fundamental 2, eu não sabia que eu era. Eu tinha medo de apanhar do meu pai, porque meu pai não sabia o que era daltonismo. Então meu pai brigava comigo, era sempre muito ríspido e exigente, porque queria que eu conhecesse mais. Só que os tons pastéis eu não identificava. Então eu, com medo de apanhar, eu já criava metodologias. Eu cortava o lápis, numerava os 4 tons. Por exemplo, eu tenho 4 tons de marrom. Tá. Então eu numerava do número 1 ao número 4. Eu sabia que era do claro para o escuro. Então intuitivamente eu pintava, porque eu tinha medo de apanhar. Você tá entendendo? Porque naquela época o negócio era bravo. E cara, eu fui criando essa metodologia. Quando eu comecei a ter contato com as latas de spray, a gente estava comentando nos bastidores sobre o catálogo da Corgin automotivo, né? Sim. Por que eu sei que era bege Brastemp, marrom monocromático? Porque era a cor que os Gêmeos usavam para fazer os personagens deles. Aí a gente anotava, pegava o catálogo, pedia o catálogo, era mó briga para conseguir o catálogo. E aí pegava lá, anotava no catálogo para saber. Então sempre foi através desse processo de anotação, até porque as cores têm seus nomes. Sim. Cada cor tem seu nome. E aí eu fui aprendendo a fazer esse planejamento. Aí aos 19 anos, trabalhando numa instituição de ensino, num cursinho, o professor de biologia faz uma aula de daltonismo. E ele põe um teste de Shihara. O teste de Shihara, para quem não conhece, é aquele teste das bolinhas, né, que formam números através de sobretons, com tons pastéis. Então o professor falava assim, número 21, eu não vi o número 21. Número 13, eu não vi o número 13. E aquilo começou a me causar um desconforto. Aí terminou a aula, eu sabendo que o professor de biologia também era médico, eu cheguei no professor e falei assim, professor, na moral, eu tenho essa parada aí, mano. Você podia me dar um remedinho pra melhorar, né? Aí ele falou assim, não, Bangu, você vai ter que morrer com isso. Eu falei, o quê? Eu vou morrer? Ele falou, calma, você não vai morrer por isso. Você vai morrer com isso. Tá. E aí foi quando eu me entendi que eu realmente tinha uma deficiência e que eu tinha que... E todas as metodologias que eu usei durante o processo escolar me facilitaram a fazer o que eu mais gostava, que era a arte. Principalmente o grafite. E aí foi quando eu criei esse processo de metodologia para poder trabalhar com as cores. Porque, por exemplo, no pigmento eu sei que o ocre é um tom de pele que eu posso fazer. Tá. Mas eu não tô vendo ocre. Você entende? Então eu tenho que entender o processo de pigmentação. E aí eu fui mais além. Eu fui estudar física, porque eu fui estudar a luz da parada. Né, o processo físico da coisa, o que a luz formava, o que é o daltonismo? É uma deficiência
nos bastonetes, onde nós temos 3 frequências fixas, que é o verde, vermelho e azul, que é o RGB, né? Na qual a gente tem uma deficiência, uma diminuição de frequência, sendo no verde ou no vermelho. Quando é no vermelho, é extremamente extremo, né? Então tem muita gente que vê preto e branco porque tem uma deficiência altíssima, com uma baixa frequência altíssima no vermelho. No verde você tem níveis. Então, por exemplo, eu vejo as cores primárias e algumas cores secundárias, mas as cores pastéis eu já tenho dificuldade. O meu óculos, ele não é um óculos próprio para daltonismo, mas ele tem uma lente que ela fica escura durante o processo de desenvolvimento da arte, né? Quando eu estou pintando no sol, principalmente, que faz um filtro para que eu possa identificar melhor as cores, porque senão se bate muita luz eu não consigo identificar. Então eu entendi a física da coisa, aí eu aprendi a estudar, aí não teve jeito. Aí eu entendi a física da coisa para entender a química da coisa, para poder desenvolver os meus projetos artísticos. E essa base toda deve ter sido muito importante para a questão do ensino, né? Que você hoje passa, a questão da inclusão, né, de pessoas com deficiência, como daltonismo. Então você desenvolveu uma metodologia de ensino, né? Exato. Dá uma pincelada pra gente aí. O projeto grafite... Mais ou menos isso. Esse esquema também de numerar os tons de degradê, de separar as cores. Eu sentindo que precisava ajudar outras pessoas dentro desse processo, eu criei um projeto chamado Grafite Inclusão, Humanização através da arte. Porque para fazer arte, não é simplesmente você só fazer arte. Você precisa se organizar para ser um artista, né? Então o artista, ele tem que entender as ferramentas, ele tem que entender o espaço, ele tem que entender as cores. Então, para que isso possa ser entendido, a gente tem que se organizar. Então, quando ao longo da vida eu fui me tornando profissional na área de produção de visual, né? Sempre trabalhando como artista visual já intuitivamente, porque já era uma parada que já estava dentro de mim, né? Eu comecei a organizar isso. Então, o projeto Grafite Inclusão ele surgiu pensando nas crianças e nos adolescentes que não sabiam que eram daltônicos. Porque todo o processo, quando você descobre no começo, facilita depois para o cara ter uma vivência, porque uma deficiência você não vai mudar, né? Graças a Deus que a tecnologia está cada vez mais avançada, que ajuda, que hoje tem o óculos de correção, mas eu não tenho $450 para pagar no óculos. Então eu tenho que criar processos metodológicos para que eu possa trabalhar intuitivamente com a arte. Então isso faz com que eu me organize. Então eu trabalho o processo organizacional. O projeto Grafite Inclusão também ensina a relação interpessoal. Porque não é porque... Eu já sofri muito bullying por causa disso. Foi difícil. Às vezes os meus amigos brincam até hoje comigo. Bangu, e esse rosa aí? Eu tô com o roxo na mão. Às vezes eu tô pintando de uma cor pastel lá e eu não consigo identificar, eu pego para fazer a correção, eu pego outra cor. E aí acaba sendo um bullying, mas por exemplo, num processo escolar não é agradável. Sim. Quando uma criança, e sempre descubro um daltônico em todos os lugares que eu vou. Então, uma vez que o jovem, a criança, é descoberto o daltonismo, isso facilita o processo de vida dela. Eu não posso diagnosticar um daltônico, mas eu posso encaminhar essa criança para um CAPS, para uma assistência social, para encaminhar essa criança para ser sanado o processo educacional dela, para que ela aprenda a viver esse processo. Então, o projeto Grafite Inclusão ele surgiu para facilitar esse processo, para que eles não possam sofrer o tanto que eu sofri. Então, a gente trabalha a identidade, né? Porque aí o cara se entende, se o cara tem a identidade, ele se entende que ele tem uma deficiência, isso fica mais fácil para ele poder se organizar. A gente trabalha o senso crítico, porque não é porque ele é daltônico que ele não vai entender a arte. Desde que ele estude, sim, ele vai entender a arte. E tá tudo bem. E outra, a arte é um processo efêmero. A partir do momento que você entrega, aquilo ela pode espalhar de diversas maneiras.
mas fazendo com que você também entenda a segurança do conhecimento. E isso só traz através da busca. E principalmente essa relação interpessoal. Não é porque eu sou um deficiente que eu vou deixar de viver com você que não é. Então, por isso que o processo de humanização trabalha a proatividade, trabalha a organização e o convívio. Então, por isso que esse projeto surgiu há exatamente uns 13 anos e a gente vive isso dentro de ONGs, de escolas, de projetos em si, para fortalecer as pessoas que têm ou não deficiência. Parabéns, Bangu. Porra, obrigado. Bangu, conta pra gente. O pessoal do quadro Vivendo de Arte aqui é super curioso em conhecer a caminhada dos artistas, né? Em saber de onde ele veio, onde ele está e a questão também do profissional, sabe? Se hoje o grafite consegue pagar tuas contas. Boa pergunta, hein? Eu faço uma pergunta no meu programa, dá pra viver de grafite? Já perguntei isso pra mais de 400 artistas, cara. É muito louco. Cada um tem uma resposta diferente. E agora chegou a minha vez, né? Muito bom. Cara, a minha carreira, eu sou formado em produção audiovisual, né? Sou repórter cinematográfico, sou videomaker, diretor de fotografia, diretor de imagem. Eu nunca consegui ficar quieto no canto, sempre tive que buscar mais conhecimento. Só que a arte sempre esteve agregada a esse processo também. Todos os vídeos que eu dirigi, videoclipes, sempre teve envolvimento sempre da arte do grafite. E como isso, né, cara? Porque o grafite, ele sempre foi minha válvula de escape, né? Eu sempre pintei na rua, sempre estava pintando, triste, feliz, contente, não importa, eu sempre estava pintando. Quando eu realmente criei o projeto Grafite Inclusão, eu vi um propósito. Tá. E aí eu vi que o grafite já era algo mais, já era além daquilo que eu já estava vivendo. Não só o grafite como um movimento, mas aí com um estilo de vida. E aí eu sempre em cima do muro, fazendo grafite e trabalhando CLT, fazendo grafite e CLT. Até que eu fui convidado a me retirar da última empresa que eu trabalhei. E eu falei, não quero mais, agora eu quero ser artista. Agora eu quero ser efetivamente artista 100%. Porque eu nunca deixei de ser artista. Tá. A pessoa que vive a arte, ela não deixa de ser artista. A diferença ela é ou não remunerada. O que ela pode fazer para ser remunerada? Aí é outro processo. No meu caso, eu usei o processo de criatividade, fui buscar mais conhecimento, fazendo uma pós-graduação em artes visuais, porque eu já estava integrado na educação, ou seja, eu tive um convite como oficineiro pela Secretaria de Educação para trabalhar num projeto chamado Escola Aberta. E esse projeto ele foi encantador porque a gente era igual a Escola da Família que tinha antigamente.